Boa noite, estamos com mais uma edição do programa Vamos Conversar, novamente recebendo a psicóloga Deise Silveira. Hoje vamos falar do assunto que tem sido muito polêmico, né? Tanto nas redes sociais quanto na TV, enfim, rádios, né? A gente vem vendo aí a alta muito grande do suicídio, né? Algo que é preocupante para nós. Todos em geral, né? Às vezes a gente ouve as pessoas dizer que tem pessoas que quando tentaram o suicídio, por exemplo, fizeram para chamar atenção, né? Ou dizem assim, bom, mas a pessoa não procurou ajuda. As pessoas até procuram ajuda, mas a gente não percebe às vezes, né, Deise? Então hoje nós vamos falar um pouco deste assunto, né, para que a gente possa perceber pessoas que estejam correndo esse risco. Deise, qual seria a definição, né, do suicídio em si? Primeiro, Vânia, falar da importância da gente estar falando sobre suicídio, né? E da gente poder ter esse canal para falar sobre esse tema, porque esse tema ele gira em torno de muitos tabus, de muitos mitos, né? Não se pode tocar no assunto. Quando ocorre um suicídio num meio familiar, aquela família, devido ao tamanho sofrimento, porque é muito devastador, sim, né? Perder um familiar por causa de um suicídio é muito mais devastador do que perder por causas naturais. Então, é difícil tocar nesse assunto. Esse assunto ele é meio velado na sociedade, a gente não fala sobre isso. E como que a gente vai tratar e prevenir uma coisa se a gente não pode falar sobre isso? Então é muito importante a gente poder estar aqui para falar sobre esse tema. Respondendo a tua pergunta, né, o suicídio ele é a morte causada por autoagressão, né? A pessoa tem que ter a intenção de tirar a própria vida, né? E tendo essa questão de realmente intencionalidade. O suicídio ele pode passar por algumas etapas, mas não significa que vá passar. Então, a pessoa ela vai cometer o suicídio. Ela pode simplesmente, devido a um fator externo que junta com alguma coisa interna, algum problema que já estava acontecendo ali, mas ela não estava dando sinais, e ela foi lá e decidiu, e hoje ela decidiu, hoje ela fez a primeira tentativa e hoje ela conseguiu fazer. Então, assim, existem etapas que normalmente se passa, mas não é obrigatório passar por essas etapas. Lembrando que nem todo mundo que tenta consegue na primeira vez, né? Então a gente precisa ficar muito atento a essas pessoas, principalmente na família. A gente tem alguém que tentou, a gente reconhece que tem alguém que tenha feito essa tentativa, ficar mais atento, né, a essa pessoa, verificar se essa pessoa realmente está procurando ajuda ou tentar ajudar para que isso não venha a se concretizar, né? A tentativa de suicídio é 10 vezes mais do que o suicídio em si. E os números do suicídio já são alarmantes, porque a gente já está falando de 800 mil pessoas no mundo por ano que cometem suicídio. Né? É uma pessoa para cada 40 segundos. Então, a cada 40 segundos, uma pessoa no mundo conseguiu tirar a própria vida. E as tentativas de suicídio são até 10 vezes mais do que esse número. Então, assim, a cada 4 segundos tem uma pessoa tentando tirar a própria vida no mundo. Então, agora, assim, neste exato momento, pode ter alguém tentando tirar a sua própria vida. Exatamente. E a tentativa de suicídio, ela tem que ser levada a sério e é a porta de entrada para essa pessoa receber ajuda. Porque ela se não foi efetivado o suicídio, a gente tem que pegar essa oportunidade que essa pessoa fez uma tentativa, mas ficou viva, e tratar com a devida seriedade. Isso. Não banalizar, né? Não dizer que foi drama, não dizer que foi uma cena, não dizer que foi para chamar atenção. Essa frase para chamar atenção, eu sempre, quando alguém me fala, né, eu trabalho com crianças e adolescentes, quando alguém me fala assim, fulano tá fazendo isso para chamar atenção, eu sempre digo assim, bom, mas que nível de desespero essa pessoa tá para fazer esse tipo de coisa para chamar atenção, né? E nos adolescentes
é muito banalizado. Ele está fazendo para chamar atenção, é fase, é adolescência, está fazendo para chamar atenção. Gente, o nível que uma pessoa tem que estar sofrendo para achar que tirar a própria vida, fazer uma tentativa de suicídio seja a única coisa que vai fazer ela chamar a atenção de alguém. Sim. É que nem o caso que aconteceu há pouco tempo de uma menininha que apareceu no programa do Raul Gil, enfim, que veio, né, agora com 17 anos, tirou a própria vida. E aí eu andei pesquisando e vi que comentaram nas redes que ela procurou ajuda, e essa ajuda inicialmente ninguém fez questão de compreender, ninguém quis investigar a fundo o que aquela menina estava passando, né? Se o primeiro pedido de ajuda dela, o primeiro pedido de socorro tivesse sido atendido, quem sabe ela não teria cometido suicídio, né? Então isso acontece muito, a gente tem que cuidar muito. Os adolescentes, as pessoas de idade, muito, eles dão sinais, né, Deise? Então, assim, cuidar os sinais que essas pessoas trazem. Deise, quais são os fatores de risco, né, que levam a pessoa, que colaboram para que a pessoa, né, cometa o suicídio ou a tentativa dele? O principal fator de risco é realmente o transtorno mental, né? O suicídio está ligado, 80% dos casos de suicídio, a pessoa estava sofrendo de um transtorno mental. O principal deles é a depressão, né? Então, assim, quando a gente está com um familiar ou alguém que está lutando contra uma depressão, a família tem que ficar atenta, né? O profissional de saúde que está trabalhando com essa pessoa, toda a equipe que está atendendo essa pessoa, precisa ficar atento para qualquer sinal de que esteja acontecendo uma ideação suicida, de que isso esteja passando pela cabeça. Porque os transtornos mentais são os principais fatores de risco. Mas nós temos outros, né? Como, por exemplo, a qualidade de vida, né? O meio social em que a pessoa está. Porque o que a gente pode pensar? Sempre vai ter fatores biológicos, que são os transtornos mentais, os transtornos emocionais, né? Vai ter o fator ambiental. Quando a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, quando ela está numa situação complicada, onde ela vive em contextos estressores constantemente, ela entra em desequilíbrio. Claro. E junto com os transtornos mentais, pode acabar achando que tirar a própria vida é um meio de resolver os seus problemas, né? Lembrando que, assim, a pessoa não tenta suicídio para tirar a vida, né? Ela tenta para acabar com o sofrimento. O sofrimento dela é tão grande, a situação em que ela se encontra, ela não consegue ver saída, e aí a única saída viável é a morte. Eu tenho uma frase que eu uso muito, né? Que quando a pessoa pensa no suicídio, ela não pensa na morte, ela pensa na dor que ela está sentindo, e ela não tem a possibilidade de fazer um manejo daquela dor. E aí, para tentar aliviar aquela dor ao extremo, acaba, né, fazendo isso. Às vezes, o trabalho, né, a pessoa às vezes também tem um trabalho muito, que existe muita cobrança, e essa pessoa já está com um desequilíbrio emocional muito grande, ou com sintomas iniciais de depressão, até pelo contexto familiar, e aí começa a sofrer uma pressão muito grande no trabalho, cobranças que parece que eu não vou dar conta. Isso também às vezes pode colaborar, às vezes o ápice para isso pode ser uma cobrança lá do trabalho, pode ser uma cobrança lá da faculdade, né, no caso de um adolescente, pode ser várias coisas externas, né, que são cobradas, digamos, pressionadas, vai colaborar para que seja o ápice, né? É um fenômeno multifatorial, nunca vai ser só uma coisa, né? Então não é só a depressão sozinha, não é só o problema no trabalho, não é só o contexto social em que a pessoa vive, né? É tudo junto que vai estar somando e fazendo com que essa pessoa tente o suicídio. Deise, quais as características mais visíveis, assim, da pessoa, que a gente pode, assim, falar para o público em casa, observar que a pessoa que está passando, né, pela cabeça com essa intenção do suicídio, né, quais são as características que elas podem apresentar, que as pessoas lá em casa vão ter facilidade de identificar? A gente vai poder observar no comportamento da pessoa e na fala,
né? A pessoa que está fazendo uma ideação suicida, ela vai falar muito mais sobre isso, ela vai falar mais sobre morte, ela vai falar mais sobre suicídio em si, né? Mesmo que ela não diga eu estou pensando em fazer, ela vai falar mais, porque isso tá movendo ela, né? Ela tá pensando nisso, uma coisa muito importante, ela tá pensando nisso, então ela vai falar sobre isso também. Tem uma questão de isolamento. A pessoa que está pensando em suicídio, ela já começa a se recolher. Então tem uma questão de isolamento social, negativas de convites de sair. Então uma pessoa que está em depressão e tu convida para sair, não quer fazer nada nunca, né? Tá em tratamento, mas não está respondendo, tem que ficar em alerta, né? E tem também a verbalização mesmo, de falar. Não de modo direto, mas falar, eu queria dormir, nunca mais acordar, né? Um dia eu me sumo, vocês não vão mais me ver, não vão mais me ver, vão sentir falta, né? Esse tipo de verbalização. E tem uma questão importante também que está acontecendo ultimamente, que é a internet, né? Demonstrar na internet, porque não está cara a cara com o familiar, mas ali na internet demonstra o sofrimento e a ideação suicida. E facilita, né, para eles expressar ali, do que falar para alguém que possa fazer um apontamento e não deixar que conclua o pensamento, o raciocínio, e então a rede social acaba sendo um ponto de partida. Então a gente também tem que observar, tem que ficar né, atento a tudo isso, nessas questões. Outro sinal que a pessoa pode demonstrar é o isolamento, né? Então a pessoa que está pensando em suicídio, ela já começa a se retirar um pouco, a se isolar um pouco mais, né? Então o familiar tem que ficar atento para se alguém que na família está em depressão e começa a se recolher mais ainda, começa a não querer participar nem do meio familiar mesmo, ficar mais quietinho, mais no quarto, é um sinal de alerta importante para a gente oferecer mais ajuda ainda para esse familiar, né? Apoio, né? Um colo, que nem a gente diz, porque às vezes a pessoa vem buscar, né? Principalmente os adolescentes, né, Daisy? Eles procuram a mãe, daqui a pouco, mãe, eu preciso de um colo, eu preciso te falar uma coisa, agora eu não tenho tempo, agora eu não posso. Arruma um tempinho, para e ouve esse adolescente. É muito importante, principalmente esse adolescente que está sempre trancado no quarto. Vem procurar alguém da família que precisa conversar. Eu saio fora, eu dou uma resposta tipo, não, agora eu não posso, não quero, não dá, eu tô fazendo outra coisa, não, agora eu tô assistindo a novela, ou sei lá, né? Então, observa. Às vezes as pessoas de idade, né, Daisy, não são só os adolescentes, as pessoas da terceira idade, às vezes os vovozinhos, vovozinhas, dizem, queria tanto conversar sobre alguma coisa. Mãe, agora não dá, né? Tu ouve muito aquela coisa de para lá, vai pra lá, sai daqui, né? Não, é teu horário de dormir, agora não é hora de conversar. Então isso é muito importante a gente observar. E a taxa de suicídio na terceira idade é a maior, né? A etapa da vida onde mais se comete suicídio é na terceira idade, onde mais se tenta suicídio é entre os adolescentes e jovens adultos, principalmente mulheres, mas onde se efetiva realmente é na terceira idade. E muito importante lembrar, eu trabalho bastante com a terceira idade, eles têm muito aquele pensamento de que estão incomodando os filhos, né? E isso facilita para que eles tenham esse pensamento, né, de morte. Então a gente precisa ter cuidado com os nossos idosos também, com os nossos adolescentes, os nossos filhos, né, enfim, todos na nossa volta. Vamos dar continuidade no assunto depois do intervalinho comercial e já voltamos. E se o seu veículo fosse roubado hoje, o que você faria? O rastreador da Volpato pode te ajudar nessa situação. Oferecendo mais proteção e controle para carros, motos e frotas, com o rastreador Volpato é possível acompanhar e saber tudo o que acontece com seu veículo, como localização, trajetos e velocidade. Em caso de furto ou roubo, basta informar a Volpato ligando para nosso 0800, que imediatamente nossa central 24 horas irá localizar e bloquear o seu veículo. Em seguida, acionará nossa equipe de pronto atendimento e a polícia para fazerem o resgate. Com
o rastreador Volpato. Através do aplicativo, você pode localizar seu veículo, criar uma cerca de segurança e ainda receber alertas caso seja acionada a ignição. O rastreador Volpato, além de proteger o seu veículo, também protege você, pois oferece o botão de pânico, dispositivo que pode ser instalado em seu carro ou caminhão e ser acionado em casos de emergências. Ao ser acionado, nossa central 24 horas entrará em contato para ajudar com a melhor solução. Investir em rastreamento veicular é garantir uma vida mais tranquila e segura. Adquira já o rastreador Volpato. Acesse nosso site ou ligue 3004-5554 e conheça todas as nossas soluções em rastreamento. Retomamos então, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Deise, a gente sabe que tem muitas profissões, né, que muitas delas fazem com que os profissionais, né, que estão enquadrados dentro de algumas profissões tenham uma facilidade maior, então, de cometer o suicídio, né? Quais seriam essas profissões, assim? O que a gente pode trazer para as pessoas conhecerem e entender um pouco? Realmente existem algumas profissões que estão mais propícias, que a taxa de suicídio ela é maior nessas profissões, né? Atualmente o médico, né? Ele é o que lidera esse ranking nos Estados Unidos, chegando a ser o dobro da taxa de suicídio na população geral. Então, o médico ele se suicida 2 vezes mais do que a população geral, né? E por que será que acontece isso nessa profissão? Por diversos fatores, né? Que vão estar ali se somando junto, como maior acesso a medicamentos e a drogas que podem vir a tirar a vida, né? Situações de trabalho complicada, estressora, uma rotina de trabalho cansativa. Muitas vezes a gente vê médicos plantonistas que saem de um plantão, vão para outro plantão, e aquela rotina complicada. Muitas vezes morando fora, morando longe dos familiares, né? Então não tem um acolhimento, não tem aquele retorno, a qualidade de vida mesmo, uma qualidade de vida complicada, num ambiente de trabalho estressor, de extrema responsabilidade, né? Porque o que acontece? Eles se sentem responsáveis por toda aquela situação e às vezes perdem vidas, né? Coisa que eles não gostariam, acabam perdendo e não dão conta de toda essa informação, né, Deise? Até porque os médicos, né, principalmente os policiais, eles têm uma grande dificuldade de aderir a algum tipo de tratamento, né, para ajudar nessa rotina do dia a dia. Eles têm uma dificuldade de aderir a uma psicoterapia, né, a um tratamento psicológico, né. Não sei qual o motivo que fazem com que eles tenham essa resistência, né, de aderir a esse processo, mas é algo que viria para colaborar, para somar, dificulta muito, né, eles procurarem ajuda, visto que eles têm esse preconceito com o tratamento psicológico, né? Porque eu acho que devido à formação deles mesmo, né? Eles sabem que assim, bom, a depressão tem um fator que é biológico, eu vou só tomar um medicamento e vai ficar tudo bem, eu não preciso fazer psicoterapia, né? Só que a gente sabe, né, que não é só o medicamento, a psicoterapia, ela é fundamental no tratamento da depressão. Então, assim, os médicos, quando eles têm essa resistência, eles não procuram a ajuda, o tratamento adequado, o tratamento apenas medicamentoso, ele não é efetivo. Então, essa depressão, ela continua evoluindo, né? E cada vez tem que tomar mais medicamento para tentar suportar a rotina e todos os seus problemas no trabalho, toda a responsabilidade. E aí, tudo isso somado ao desequilíbrio faz com que essa profissão seja a que lidera o ranking aí do suicídio.
seguida de outras profissões, né? Como militares, policiais, veterinários, né? São todas profissões de grande responsabilidade, que lidam com situações estressantes diariamente, corriqueiramente, né? Na rotina da pessoa. Imagina tu ter a vida e a morte de alguém, né? E também o desamparo dessas profissões, né? Em relação ao cuidado mental dessas pessoas. Porque no segmento da polícia, dos militares, é até vergonhoso ter que procurar ajuda psicológica, né? Eles riem e debocham um do outro se tu vai precisar procurar. É um sinal de fraqueza, né? E aí acaba que ninguém procura ajuda e a taxa de suicídio aumenta. Aí vem uma pergunta entre um colega e outro: mas por que será que ele fez isso? Por que será que ele fez aquilo? Assim como um colega faz, você que faz a pergunta pode ser um sério candidato a cometer o suicídio também, né? Porque talvez naquele momento tu está bem, mas com o tempo as coisas vão acontecendo. Imagina, né? A rotina de um policial é muito complicada. Às vezes precisa tirar a vida para defender a sua própria vida, né? Às vezes chega num local lá onde acontece uma chacina, muitas pessoas mortas, às vezes se depara com crianças mortas no meio, né, de uma situação que não eram merecedoras, talvez, né? E a gente tem que saber lidar com tudo isso, né? Daqui a pouco já vem aquela informação: mas eu tenho filhos em casa e tudo isso. E eu vou pensando: o colega fez porque sei lá, né? Eles têm muito costume de dizer: foi um medroso, não estava querendo encarar a vida, estava cheio de dívida, era um fraco. Não, ele não era um fraco, pelo contrário, ele era uma super pessoa, assim como você que pensa dessa forma também mas pode chegar num ponto de acabar acontecendo a mesma coisa. Então, às vezes, a gente precisa observar mais os nossos colegas, a gente precisa ter um olhar diferente, a gente precisa entender os sinais que essas pessoas nos trazem, né? Militar chega: hoje eu tô tão estressado que se eu pegar minha arma eu dou um tiro em mim mesmo porque eu não aguento mais. É um sinal. É um sinal, né, Lazy? Então, é muito importante a gente poder observar. Os profissionais da área da saúde, os enfermeiros, técnicos de enfermagem também vêm com muita frequência cometendo suicídio, né? Isso é muito importante. Também estão lidando direto com a vida de alguns pacientes, né? As pessoas às vezes têm falhas nas suas vidas, mas todo mundo falha, gente, né? A gente é ser humano, a máquina falha. A gente não pode pensar que essa falha que a gente tem ou no nosso trabalho ou em casa com a nossa família possa ser um motivo para tirar as nossas vidas. Não, se a gente falhou, vamos pensar, repensar, pensar na melhor maneira de procurar ajuda para compreender isso tudo, né? E trabalhar diretamente, né, todos os dias com essa pressão de saber: eu não posso errar, porque se eu errar eu vou estar tirando a vida de alguém, né? Se eu errar eu vou estar cometendo vou estar prejudicando seriamente alguém. Trabalhar todos os dias sob essa pressão é muito estressante, é um fardo muito grande. Então esses profissionais, eles precisam de acolhimento e eles precisam de tratamento, eles precisam de avaliação periódica para saber como é que tá, né? E acompanhamento psicológico. Precisa se vencer esse preconceito o quanto antes. As pessoas estão morrendo por causa desse preconceito, né? Por causa dessa dificuldade de procurar ajuda. Então a gente precisa o quanto antes falar: não, olha, o fulano está se tratando, que bom, que legal, eu vou me tratar também. Incentivar as pessoas e falar sobre o seu tratamento e falar que da tua evolução, para que as pessoas entendam que não é nem um pouco vergonhoso cuidar da sua saúde mental. Com certeza, assim como a gente vai cuidar da nossa beleza externa, né? A gente tem que cuidar da nossa beleza interna que está associada à nossa mente, né? Sim, Daisy? Porque se tu tem um problema de dente, tu vai no dentista, isso não é vergonha nenhuma. Agora, se tu tem um problema emocional, um problema psicológico, e tu procura um psiquiatra, um psicólogo, aí tu é um fraco por causa disso. Não faz sentido. É que as pessoas ainda têm um mito, né, todo por trás da nossa profissão, né, da profissão do psicólogo, do psiquiatra em si, um mito que é um mito, não é uma verdade, né? Mas eu não vou lá porque só quem vai em psicólogo é quem tá louco, quem tá doente da cabeça. Não, a gente até tá doente da cabeça, mas é uma doença que tem como curar, que tem como manejar. Curar no sentido de que a gente se compreenda e consiga levar a vida saudável, alívio, né? Da dor, qualidade.
de vida, né? Bem-estar. Qual seria, assim, a prevenção, né, desde o tratamento, né, nestes casos? A prevenção ao suicídio, ela é muito ampla, mas também é muito difícil por ser tão ampla. Então, assim, quando há uma tentativa de suicídio, essa pessoa chegou ao serviço de saúde. Ela fez uma tentativa de suicídio e ela chegou ao serviço de saúde. A partir daí, os profissionais vão encaminhar ela para o tratamento psicológico, psiquiátrico, acompanhamento, sempre com esses dois profissionais, para ver a questão medicamentosa, se é necessário medicamento ou não, e para fazer a psicoterapia, para falar de suas dores e aliviar o seu sofrimento. A prevenção, ela vai atuar no sentido também de olhar para os fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Transtornos mentais são os principais fatores de risco. Então, quando a gente está tratando uma pessoa que está sofrendo um transtorno mental e emocional, a gente já está fazendo prevenção ao suicídio. Essa pessoa está tendo acesso a um tratamento de qualidade, a gente já está fazendo prevenção ao suicídio. Né? Os outros fatores que são os estressores, né? A gente vê muito assim uma questão de desesperança, né? Em situação de crise, as pessoas cometem mais suicídio, né? Quando um país entra numa crise severa, as pessoas cometem mais suicídio. Então, assim, situações de desesperança, né? De falta de perspectiva. E aí a gente está falando de políticas públicas, né? De ajudar, de fazer políticas para que as pessoas acreditem que o futuro será melhor, que elas tenham motivo para acordar todo dia de manhã, correr atrás dos seus objetivos, né? Perspectiva mesmo de vida, de crescimento, de melhora. E aí é um âmbito muito mais amplo, né? Mas efetivamente é o tratamento adequado às pessoas que estão sofrendo de transtornos mentais e a melhora da qualidade de vida. Com certeza. E a importância da psicoterapia, ela está associada também à melhora no contexto no geral, né, Daisy? Com relação ao trabalho, não deixem para procurar ajuda, pessoal, quando vocês estão no extremo, né? Tô com um problema lá no trabalho que eu não consigo resolver, que me incomoda com muita frequência. Eu tô na dúvida, sair desse trabalho ou não sair desse trabalho, o que eu faço, o que eu faço. Na dúvida, se você sozinho não consegue se encontrar, procura um profissional, né, para se organizar e te ajudar a pensar sobre. Porque se eu não faço isso, vai acumulando. Daqui a pouco aparece um problema familiar, daqui a pouco aparece uma outra oportunidade de emprego, mas tu fica na dúvida, tu fica naquela sensação de que, eu vou para lá ou vou para cá, e às vezes entre uma decisão e outra eu não consigo tomar, e aí eu entro em crise, e a crise vai facilitar para que eu possa então estar cometendo suicídio, porque tem outros fatores, né, agregados aí. Então, assim, pessoal, tem um primeiro problema, um problema em casa, um problema familiar, procure ajuda, procure um psicólogo para conversar, para te ajudar a se orientar, né, Daisy, para a gente ir evitando que essas taxas de suicídio aumentem cada dia mais, né? E a gente tem que pensar naquela pessoa que não cometeu ainda uma tentativa de suicídio e que não chegou ao serviço. Aí é papel dos familiares, é papel dos amigos, dos colegas de trabalho, né, dos colegas de aula da escola, prestarem atenção aos sinais. Né? Toda essa nossa rede com a qual todos nós nos relacionamos, nós somos responsáveis por observar um ao outro, estar sensível um ao outro. Então, assim, se tem um amigo que começou a compartilhar meme de depressão, né? Toda hora compartilha uma coisinha de depressão, outra de depressão. Se tem um familiar que começou a falar aquelas frases de eu queria sumir, vontade de me matar, olha para essa pessoa, acolhe essa pessoa, pergunta, investiga a situação, encaminha ela para o serviço de saúde. Vamos estar sensíveis, porque é muito importante. Vamos focar nessa pessoa, né? Quando um amigo te liga e diz assim, precisava muito conversar contigo hoje, hoje eu não posso porque eu tenho um trabalho extra para fazer. Às vezes o trabalho extra vale bem menos do que a vida de alguém, né? Pessoal, agradeço todos vocês, né, por estar nos acompanhando. Na próxima semana nos encontramos novamente neste mesmo horário. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite.